Então chega pra lá na timidez. Eu me chamo Lara Lima Rurlaik, eu trabalho com coaching e com terapia holística. Pessoal, se vocês ainda não me seguem no YouTube Lara Lima Rurlaik, não esquece de ativar o sininho. No Instagram Lara Rurlaik Coach. Eu tenho um canal no Telegram onde eu distribuo todos os meus conteúdos gratuitos. E para quem recebe os meus e-mails, eu peço para estar salvando esse contato como um contato confiável e para estar clicando nos links para não estar deixando de receber esse e-mail frequentemente. Pessoal, vamos ao nosso tema agora. As 7 estratégias que eu trouxe para nós, para a gente deixar para lá a questão da timidez. O que é a timidez? A timidez ela é um reflexo do constrangimento ou da apreensão que algumas pessoas sentem quando elas se aproximam ou quando elas são abordadas por outras pessoas. Ela trata-se de uma resposta ao medo. Então a timidez vem do medo de ser você, de fazer o que você quer. Você não tem autoconfiança e autoestima para poder se expressar, compreende? Então, a timidez ela pode também ser fortemente influenciada por práticas parentais, né, questões familiares e também por outras experiências de vida que a criança teve, né, na vida. Ao contrário dos introvertidos que se sentem energizados pelo tempo, as pessoas tímidas muitas vezes querem desesperadamente se conectar com os outros, mas não sabem como, vocês compreendem? Ela não consegue tolerar a ansiedade que vem com a interação humana. Os tímidos muitas vezes experimentam a falta de autoestima, como eu falei, né? E consequentemente o que vem antes da autoestima? A autoconfiança. E o que isso faz com essas pessoas? Elas vão sentir medo de ser rejeitadas, por isso que elas ficam segurando e se travam para se expressar, elas não conseguem, compreende? Elas sentem muita vergonha. Isso pode se impedir as pessoas de desenvolver novos relacionamentos que estiverem e se voltando tanto para o seu próprio mundinho, né? Para o seu próprio comportamento. A timidez ela pode ser muito severa, pessoal. E ela geralmente tem muita questão de ansiedade social ou homofobia social, né? Como, por exemplo, um primeiro dia de trabalho, uma reunião com colegas, a apresentação de um trabalho, né, na frente de várias pessoas, sendo palestrando, ou no próprio colégio mesmo, na faculdade. Ao conhecer uma pessoa nova, não importa quem seja essa pessoa nova, né, são situações que só de imaginar podem causar palpitações, mãos frias, suadas, ansiedade e inúmeros pensamentos de sentimentos, de vergonha, como eu disse. Muitas pessoas passam por essa situação e têm esses tipos de sensações praticamente todos os dias. Elas sofrem quando têm que encontrar e enfrentar certos momentos do dia a dia que vai causar muito desconforto emocional para elas. No entanto, que muitas pessoas que se afligem com esse problema da timidez não sabem é que ela pode ser solucionada com estratégias práticas que eu trouxe aqui para vocês do site do blog da Vitude. Eu gostei muito dessas estratégias que eles trouxeram. Acompanhe o que é ser tímido. Timidez é uma característica recorrente nas pessoas que nem sempre está associada com a coisa ruim. Porque muitas pessoas fazem essa relação, né? Isso que timidez vai ser muito ruim. Mas na verdade, ela é um sentimento do próprio ser humano. Então, todo mundo, querendo ou não, em algum momento vai ser tímido. Então, quantas vezes ao longo da sua vida nós já deparamos com situações em que elas surgem sem que nós saibamos, né? Aquela surpresa. O problema é que quando isso acontece, nós nos sentimos paralisados e sem saber como agir e nem pensar direito. Então, dessa forma, esse sentimento pode ser definido como um medo
ou um receio extremo quando nos deparamos com situações de exposição, ou seja, quando sentimos medo de sermos julgados pelas outras pessoas. Porém, o que acontece? Certas pessoas que sofrem com esse sentimento constantemente, elas precisam diariamente superar os obstáculos para atingir os resultados satisfatórios, né? E assim, muitas vezes alcançar aquele êxito na carreira, né? Um exemplo. É interessante saber que esse sentimento de timidez, ele não aparece de um dia para o outro. Ele começa a desenvolver quando somos crianças, paralelamente aos sentimentos de autoconfiança e segurança. Como eu falei que a questão da autoconfiança, a falta dela vai te causar timidez. A partir desses sentimentos, o ser humano desenvolve o que chamamos de autoestima. Como eu falei, a autoconfiança vai te trazer a autoestima. O desconforto é que o grande problema é que a timidez, ela vai fazer o quê? Ela vai acabar a prejudicar a confiança, como eu falei. Ela vai te deixar o quê? Ela vai te deixar inseguro. Ela vai te deixar com vergonha, porque você não se ama, você não tem autoestima. Então, como que você vai ser autoconfiante? Não tem como, né? A base de tudo é você confiar em você mesmo, você ter fé em você mesmo. Então, você sente uma imensa preocupação do que os outros vão pensar, de você ser rejeitado. Então, você sente medo de se deparar com situações que exigem que você pode assumir riscos, ou de interpretar de forma errônea, equivocada certas situações por causa da timidez. Você provavelmente está se questionando, mas eu me sinto assim em inúmeras outras situações e eu não sei o que fazer. Será que há alguma solução? Tem solução, pessoal. Eu mesma era uma pessoa extremamente tímida. Quem me conheceu há muitos anos atrás sabe que às vezes eu tinha vergonha até de dar bom dia para as pessoas. Eu conseguia ter um determinado diálogo só com pessoas que realmente eram íntimas minhas, de família ou amigos próximos, né? Então, pessoal, nós temos algumas causas para timidez aqui que eu trouxe, né? Tenho algumas perguntas. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer muita pergunta. Então, por que eu sinto às vezes que a minha garganta tá ficando seca quando eu tenho que falar com alguém que eu não conheço, ou quando eu tenho que abordar alguém para pedir alguma coisa? Por que eu me sinto totalmente deslocada quando eu não saio com pessoas com as quais eu tenho intimidade? Por que eu penso duas vezes antes de levantar a mão para tirar uma dúvida? E por que eu tenho dificuldade de me candidatar muitas vezes a empregos que eu sei que exigem determinada desenvoltura para estar tendo um contato com o cliente, para falar no telefone, né? Aquela coisa que você tem que desenvolver um diálogo. Você se identificou com alguma dessas situações? Então todas elas estão associadas à timidez. Mas por que é que a gente se sente tímido? Por que a gente se recua tanto diante de situações que parecem ser tão simples para algumas pessoas, né? Há causas para esses sentimentos e o principal dele é o medo de não ser aceito. Como eu falei, a questão da rejeição é um dos grandes desencadeadores para alguém tímido. O indivíduo se sente com medo de não ser aceito pelas outras pessoas. Ele tem receio de dizer que vai ser julgado, que vai ser rejeitado, ou ainda ele tem algum tipo de comportamento considerado inadequado. Com forma de prevenir que isso aconteça, a pessoa que sofre da timidez, ela se retrai para que não ocorra o perigo dela ser excluída do grupo. Então ela não se expressa, ela não tem uma comunicação. A necessidade de receber atenção é uma das outras causas da timidez, pessoal. É comum que o ser humano tenha a necessidade de receber atenção, todos nós temos. Então, por esse motivo, quando essa necessidade natural não foi correspondida, principalmente quando a pessoa era criança, era bebê, o resultado é um sentimento de que fomos ignorados. Então, isso causa um grande impacto na autoestima da pessoa. Então, por essa razão, nós temos muitos
adultos sem autoconfiança, sem autoestima, inseguro, e tendem a ter mais dificuldade no que diz a relação de enfrentar nessa questão da timidez, da vergonha de se expressar, de ser você. A questão da insegurança externa que a pessoa tem, uma das causas também. Esse medo de não ser aceito por outras pessoas desencadeia insegurança, visto que vai afetar diretamente, pessoal, a credibilidade do indivíduo, a sua própria capacidade e o seu potencial. Assim, falar em público e apresentar opiniões torna-se uma tarefa extremamente árdua, chegando à beira do impossível. O resultado, um nervosismo extremo, pessoal, na qual as palavras se embaralham e a pessoa não consegue se expressar o que ela pensa. A pessoa pode ter também a questão da ausência de algumas habilidades sociais. Se já é difícil falar em público, imagine interagir socialmente, nem se fala. Participar de encontros sociais, de rodas de conversa, é uma situação com a pessoa se retrai e apenas ouve o que os outros têm a dizer. Geralmente os indivíduos tímidos, eles não possuem muitos amigos, exatamente por essa dificuldade de enfrentar o desconhecido. A pessoa também, ela tem a necessidade de fazer tudo sempre de forma perfeita, o perfeccionismo, né? Quem é que gosta de errar? Ninguém, não é verdade? Por esse motivo, a necessidade sempre de fazer tudo da forma perfeita desencadeia uma preocupação excessiva com os possíveis erros. Isso acaba por acarretar vergonha e medo de se arriscar. Então você imagina ter que lidar com isso diariamente. Com certeza é algo que atrapalha e muito a rotina de muitas pessoas. Pode causar perda de excelentes oportunidades de trabalho, por exemplo. Por esse motivo é essencial lidar com esse sentimento que assola, que perturba a maioria das pessoas. Então, como vencer a timidez? Que eu falei para vocês que eu tinha trago 7 estratégias. A primeira coisa é você aceitar da forma que você é. Quando a pessoa se aceita como tímida, o sentimento deixa de ser um tabu, deixa de ser um enfrentamento, né? Deixa de ser aquela batalha. Então, dessa forma, ela é capaz de buscar estratégias, maneiras, formas para que ela solucione o problema. Então, a negação sempre vai atrapalhar o caminho de superação dos medos e das aflições. Pelo contrário, deve-se enxergar as dificuldades como algo normal. O medo paralisa e impede qualquer indivíduo de tomar riscos. Então, quando deixamos de fazer algo por medo de errar, ou por medo de decepcionar alguém, por exemplo, nós estamos deixando de tentar. E quando não tentamos, quando a gente não erra, consequentemente a gente não vai aprender. Imagina Thomas Edison, pessoal. Ele errou mais de 1.200 vezes para descobrir a lâmpada. E a importância da lâmpada para nós, hoje em dia. Então, uma das melhores formas de superar o medo é você o quê? É ter o seu autoconhecimento. Eu sempre falo muito do autoconhecimento, né, pessoal? A segunda estratégia é forçar-se. Sim, você vai ter que se forçar. Quando a gente se sente desconfortável, a primeira coisa que vem à mente é o quê? É desistir do que você vai fazer. Então, você tem que comparecer e tentar. Essa é uma atitude extremamente nociva e que permite que a vergonha tome conta das nossas vidas. Então, assumir um compromisso com você mesmo é ideal e aos poucos, para você superar esse medo, vai ser desconfortável de início, pessoal? Sim, vai ser, eu já passei por isso, eu sei como é isso. Forçar-se a cumprir uma meta, um objetivo. Principalmente a questão da comunicação, né? Você conseguir se expressar. Eu lembro que de início eu ficava muito vermelha, eu sentia formigamento na mão, na boca, no rosto, eu ficava parecendo que estava pinicando assim o pescoço, a sensação parecendo que ia faltar o ar, a garganta secava, como eu falei, mas nós temos que enfrentar, né? A gente tem que dar um passo adiante. O terceiro estratégia que eu trouxe, a terceira, é transformar a timidez em um sentimento ao seu favor. Então, todo mundo sabe quando alguém é tímido, não é? Então, por que não usar isso ao seu favor? Sim, quando alguém percebe que está lidando com uma pessoa
tímida, geralmente, se a pessoa é empata, ela vai compreender a dificuldade do outro, né? E ela vai dar um pouco mais de margem de espaço para a pessoa se expressar. Então, por isso, não se cobre demais ao se deparar com uma situação nova que você vai ter que enfrentar. Então, é comum que as pessoas descubram, né, percebam essa dificuldade de se expressar e não vai estar te pressionando e não vai estar te cobrando isso. O quarto pilar, pessoal, a quarta estratégia é você sair da sua zona de conforto. É evidente que pessoas tímidas fogem de reuniões sociais por medo de passar algum tipo de vergonha ou uma situação desconfortável. Porém, é fato que quando nós nos esforçamos a sair dessa zona de conforto, a nos enfrentar, o que vai acontecer? Aos poucos esse sentimento vai ficando mais leve e vai deixando de existir e vai ficando mais fácil, pessoal. Aprender uma segunda língua, isso eu quem o diga. Por que aprender uma segunda língua é tão importante? Eu lembro que quando eu estava finalizando o meu curso de inglês básico aqui no Brasil, tinha as provas de conversação e eu lembro que a professora, como ela sabia que eu era muito tímida, ela, todas as vezes que tinha que falar na sala, ela falava assim, Lara, ela fazia as perguntas para mim para eu poder me expressar. Eu quase morria de vergonha, mas eu tinha que falar, porque afinal aquilo me forçava, né, a perder a vergonha, a estar enfrentando aquilo na frente de outras pessoas, e geralmente os cursos de inglês são grupos menores, né? Então você comece, né, a fazer isso em grupos menores, em grupos de 3 pessoas, 4, 5, vai aumentando, vendo como você vai se expressando. Eu gosto muito também do espelho, pessoal, você começar a se expressar e falar as coisas no espelho, você se gravar falando também no celular, né? Hoje em dia todo mundo tem celular, pessoal, com câmera, isso ajuda muito, e divertir-se com você mesmo. Uma sexta estratégia: pessoas tímidas morrem de medo de virar motivo de piada e serem ridicularizadas por outras pessoas. No entanto, elas não sabem que na maioria das vezes, isso é pura imaginação da cabeça dela. E eu, como uma mente bem fértil, eu sei que isso é uma pura imaginação mesmo. Então, quando você se sentir assim, você mesmo está se julgando, na verdade você acha que o outro está te julgando, mas é você que está se julgando. Confie em você mesmo, se expresse o quanto que você conseguir e procure não se julgar. A sétima estratégia, pessoal, é respeitar-se. Sim, não é porque a maioria das pessoas precisa de situações sociais com certa frequência que você também vai precisar. Eu mesmo sempre fui uma pessoa mais caseira, eu sempre gostei mais de sair para sair de gordinho no cinema, ou ir num restaurante, comer alguma comida que eu gostasse, ou então fazer viagem. Eu nunca fui muito de festa, de show, umas coisas assim, um momento ou outro, entendeu? Então você tem que respeitar os seus gostos, por isso que o autoconhecimento vai te ajudar muito, né? Porque você vai se permitir fazer apenas o que você gosta, você não vai fazer o que a sociedade quer que você fala, o que fala que é bom, o que tá em alta, o que todo mundo conhece, todo mundo tá fazendo, vocês compreendem? Então, pessoal, você se forçar de forma extrema a fazer uma coisa, você pode desencadear um estresse desnecessário. Então, preste atenção. Por mais que pareça ser difícil, é muito importante não desanimar e ir aos poucos adotando essas estratégias para se livrar de uma vez por todas desses sentimentos que acompanham a temida timidez. Permita-se. É uma frase que eu aprendi há muito tempo com uma amiga minha, Kylie. Ela falava, Lara, permita-se. Então, pessoal, eu falo para vocês se permitirem ser vocês. Gratidão, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e siga nas redes sociais que vocês tenham afinidade. E deixe seu like para mim, lógico, o seu comentário, se você gostou ou se você quer algum outro tema que eu esteja gravando aqui para vocês, tá bom? Gratidão, pessoal.